Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer e que alegria estar aqui com você mais uma vez para nós podermos recapitular a lição dessa semana. Lembrando que nós estamos desta vez estudando a lição de Marcos, desta vez especificamente o capítulo 4, né? Já estamos indo para a quarta lição, que tem como título Parábolas. Para fazer esse estudo de hoje aqui, essa recapitulação, eu estou muito bem acompanhado pelo nosso querido irmão Samuel da Serrania. Fala um oi pro pessoal, Samuel, por favor. Olá para você, não sei que horário que você está acompanhando aí a nossa lição, mas eu fico muito feliz de ter você aqui. E para mim é uma alegria, terceira vez já, né, Lucas, que estou aqui participando, compartilhando um pouco de conhecimento e aprendendo também para o nosso crescimento espiritual. Amém. E conosco também o pastor Wender, que é o pastor que estará conosco aqui nesse ano de 2025. Tive até pensar um pouquinho no ano, porque está passando tão rápido que eu estava tentando pensar aqui se era 24 ou 25. 2025, né? E o resto aqui de 2024, né, pastor? Por favor, manda um oi pro pessoal que nos escuta. Alô, você aí que está ouvindo, está nos ouvindo, está nos assistindo. Eu quero dizer um bem-vindo a você que está aqui conosco. E para mim é um prazer, Lucas, estar aqui com o Samuel também, conhecendo também um pouco mais aí os irmãos, e estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Amém, amém. Bom, para que a gente possa começar o nosso estudo, então, propriamente abrir a Bíblia, né? Abrir as nossas lições, vou pedir para o Samuel. Samuel, você pode fazer a nossa oração inicial, pedindo ao Espírito Santo? Sim. Oremos. Nosso bom Deus que está nos céus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, agradecidos porque temos a certeza de que o Senhor está aqui. Esteja com os nossos amigos que assistem do outro lado e que todos nós possamos crescer em graça, em espírito, e entender os Teus propósitos com o estudo que nós faremos a partir de agora. Que os Teus anjos acampem ao redor de cada um de nós. Nada disso merecemos, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, para que a gente possa começar então, como o título é Parábolas, né? Parábola em si tem diversas definições, né? A gente na matemática usa um tipo de parábola, linguística, enfim, parábolas têm definições diferentes. Mas aqui na Bíblia, especialmente no capítulo 4, que é o que a gente está estudando, Marcos vai começar a trazer, né? Marcos vai escrever para a gente, né? Estas diferentes histórias que recebem esse nome de parábolas, né? Nós vamos estudar aqui a parábola do semeador, a parábola da candeia, da semente, o grão de mostarda, por que Jesus falava em parábolas, tudo isso nós vamos, né, decorrendo durante a semana aí, certo? E é interessante da gente notar que do livro de Marcos, ele é aqueles, né, entre Mateus, Marcos e Lucas, que mais vai trazer uma quantidade de parábolas, ou seja, é algo que chamava muito a atenção de Marcos, né, a ponto de ele relatar, né, lembrando que Marcos ele não era exatamente tão contemporâneo assim de Jesus, mas é da mesma época, mas ele é o que mais vai trazer, mesmo que rapidamente, né, resumidamente, ele vai trazer essas parábolas. Então, quando a gente começa na parte aqui do capítulo 4, e aí, lembrando a você que nos assiste, que está em casa, né, toda a nossa lição da Escola Sabatina, ela é retirada da Bíblia. Então, eu vou acompanhando aqui pela Bíblia, né? Você que está em casa pode nos acompanhar pela lição ou pela Bíblia também. Quando a gente começa aqui então, pastor, a partir do capítulo 4, lá do versículo 1 até o versículo 9, o Marcos vai trazer para nós a parábola do semeador. Talvez essa é uma das parábolas mais importantes, no sentido, assim, não importante a palavra correta, mas mais famosa. Você pode resumir para a gente o que é essa parábola do semeador? Por que ela é tão impactante para a gente? Bom, basicamente, Lucas, a parábola do semeador, ela é algo que primeiramente impactou muito os apóstolos, né? A ponto de eles ouvirem e guardarem um certo silêncio no momento que eles ouvem, ficaram ali guardando aquilo, e depois, no momento separado com Jesus, eles vão lá e, Senhor, o que significa? Interessante isso, né? Ficou na cabeça deles, na hora eles não perguntaram, no meio da multidão, mas quando eles estavam em particular. Impactou eles porque eles, de alguma forma, eles entenderam algumas nuances da parábola. Por exemplo, o fato de que a semente foi semeada em vários tipos de solo. Talvez os tipos de solo para eles foi algo novo, mas a ideia de um semeador saindo a semear, para eles era uma coisa comum, era coisa do dia a dia deles. Então eles ficaram, quem sabe, pensando assim, nossa,
qual é a implicação disso tudo na minha vida, entende? Então pense assim, você disse aí Marcos, né? Marcos, ele foi alguém que ele escreveu ouvindo o que Pedro falou, entende? Por andar com Pedro. Então, basicamente a parábola diz assim, olha, 4 tipos de solo, né? Os solos que 3 deles não recebem a palavra de uma maneira correta, não recebem a semente de uma maneira correta e não dão fruto. Mas o último tipo de solo, ele dá o fruto. Dá diversos tipos de fruto, diversas quantidades. Há também uma certa aí, diferença nos tipos na quantidade, de um dá 30, o outro dá 60, o outro dá 100. Mas o que me chama a atenção é o que o próprio guia de estudos ele resume a parábola. Ela diz assim, ó, ela aponta para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, para a recompensa satisfatória de seguir Jesus. Que coisa, né? Nada mais. Por isso que eu acho que os discípulos ficaram ali tão preocupados, né? Tão assim preocupados, né? No modo de dizer, mas eles ficaram tão querendo prestar atenção naquilo. Bom, isso é para nós. Por quê? Porque eles eram discípulos, eles estavam abandonando tudo. Que tipo de solo eles eram? Eles seriam qual tipo de solo? Não é? Sim. E aí, Samuel, como é que a gente pode aplicar essa questão do solo? O que é esse solo, como eu diria assim, essa figura do solo? Como é que a gente aplica isso para a nossa vida hoje, essas diferenças? Então, Lucas, nós temos que observar o seguinte: cada tipo de solo ele tem características diferentes. Se nós trouxermos essas parábolas à realidade nossa, o que está falando? Os tipos de corações que nós encontramos, na verdade, as formas de sentimentos que as pessoas têm. E assim como na parábola, diversas coisas influenciavam, não apenas o solo. Por exemplo, tinha os espinhos, as pedras e várias outras coisas influenciavam para que aquela semente crescesse forte, crescesse fraca ou nem crescesse. Assim também são as pessoas em relação à receptividade da mensagem, né? Então, muitas vezes as pessoas elas aceitam facilmente a mensagem e aquela mensagem cresce, dá frutos. Outros a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso ou então insistir mais para que dê tempo de se tirar os espinhos, as pedras, tudo aquilo que já machucou a pessoa ao longo de sua vida. Para aí sim ela conseguir estar com o coração apto a entender que Jesus está ali para salvar. Isso também traz uma outra lição. Jesus ele é o semeador, nós apenas fazemos aquilo que ele nos ensinou, levando a mensagem. Então vai ser ele que vai curar os corações, ou seja, limpar todo esse solo para que ele possa estar apto a receber aquilo que é necessário, os nutrientes ali também, para que essa planta cresça e traga mais frutos. Uhum. Interessante a gente pensar, eu queria pensar nessa reflexão também, pastor. A gente sabe que, né, como o Samuel falou, o Jesus ele vai ser aquele que semeia, aquele que coloca ali aquela semente, né, no caso o Espírito Santo, né, que dá aquela, digamos assim, aquela pulga atrás da orelha para que a pessoa tenha o seu primeiro convencimento. Será que nós, como cristãos, através do nosso exemplo, através da nossa condição, nós podemos ajudar a influenciar as pessoas para o bem ou para o mal neste sentido? É óbvio que Jesus é aquele que semeia, mas será que nós podemos, digamos assim, usando a mesma figura da parábola, ajudar a arar a terra desses corações através do nosso exemplo, algo desse tipo? Com certeza, Lucas. Tem uma questão na pregação do Evangelho que é muito bonito, né? Porque, na verdade, Deus não precisa de nós. Não precisa. Mateus 24:14 fala que o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. Ali não tem um sujeito da ação ali, que vai pregar. Quando o sujeito é oculto, nós chamamos isso nós atribuímos isso a Deus, né? Biblicamente falando, o sujeito oculto sempre é Deus. Então, Deus não precisa do ser humano para pregar o Evangelho. Mas há uma diferença entre não precisar e entre querer, né? Tem coisas que Deus não precisa, como, por exemplo, de instrumentos humanos, mas Ele quer. E é interessante que, como você disse, no testemunho,
numa palavra que nós dizemos, numa atitude que nós temos de um olhar para uma pessoa, prestar atenção em alguém. Isso, com certeza, prepara o solo, prepara o coração das pessoas para que a palavra de Deus entre no coração dela. Legal. A gente vai continuando então, né? Passando agora para o versículo 10 em diante. E aí vem justamente isso, né? Olha, os discípulos aqui, eles já tinham, digamos assim, uma certa intimidade com Jesus. Porque aqui, se a gente for ver no capítulo 3, né? Eles já tinham sido escolhidos, eles já estavam andando juntos. Mas é interessante a gente notar que os discípulos, eles não foram a Jesus no momento. Né? Jesus contou a parábola, alguém podia ter levantado a mão e falado: Senhor, eu não entendi. Mas por que, Samuel? O que será que deve ter motivado eles ali? Em particular, né? O pastor, se quiser falar também, por que em particular? Né? Que o verso 10 fala: quando Jesus ficou só, aí que eles foram atrás. Por que será que eles simplesmente não... Olha, Senhor, eu aqui, eu não entendi. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que ele se encaixa muito bem. Suponhamos que eu fosse o aluno mais inteligente da minha turma quando eu estudava. E sempre que surgiu uma questão mais difícil, eu dava a resposta ali, nas perguntas do professor. E o professor vai e explica uma matéria que eu não tenho conhecimento, ou aquilo, por algum motivo, eu não consegui entender, eu ouço aquilo ali e eu fico em dúvida. Será que eu ia procurar o professor no meio de todo mundo? Ou eu ia atrás dele depois, em particular, falar: professor, me explica direitinho isso aqui. Eu acredito que é exatamente isso que aconteceu. Nós estamos falando daqueles 12 que foram escolhidos por Deus, por Jesus, né, que também é Deus, para estarem levando a mensagem, para serem os aprendizes de Jesus. Eles, de certa forma, por serem escolhidos, eles não queriam se sujeitar a dizer na frente de todo mundo: eu não entendi, me explique melhor. Mas quando tiveram uma pequena oportunidade, o que eles fizeram? Exatamente isso. Senhor, olha, a gente ficou com um pouquinho de vergonha de, na frente de todo mundo, pedir para o Senhor explicar isso aqui melhor para a gente, mas tal ponto, aquele, o que o Senhor quis dizer? Porque a gente ficou meio lá, meio cá. Essa é a minha visão. E Jesus, com toda a sua sabedoria e simplicidade, ele aceitou aquela situação, não os repreendeu e fez questão de abrir mais ainda a parábola. Um segundo ponto também que eu gostaria de destacar é o seguinte: Jesus falava em parábolas para que cada um tirasse as suas lições de acordo com o seu grau de entendimento. Essa era a intenção. Para aquele que era do campo, ele conseguiria tirar algum tipo de lição. Para aquele que não era tanto do campo, talvez seria mais difícil. Mas de acordo com o seu grau de entendimento, as pessoas iam buscar dele e aprender mais dele através daquelas histórias. É interessante a gente pensar. E aí a gente vai passando agora então para frente, e aí vai, justamente como você diz, verso 10 e 12 é justamente isso, né? Os discípulos vão perguntar então para Jesus por que a utilização de parábolas. Você muito bem já falou um pouco sobre isso, né? Que justamente tem a ver com a questão do grau de inteligência e tal. Mas, pastor, não seria muito mais prático para o evangelho, para espalhar o evangelho, se Jesus simplesmente tivesse chegado e dito exatamente o que ele queria? Qual que era, né? Claro, como o Samuel falou, né? Tem essa questão de lições diferentes, mas pensando num objeto, digamos assim, num pensamento prático, Jesus, se tivesse chegado e falado, acabou, resolvia. Para que parábolas? Por que ele insistiu nisso? Sabe o que significa a expressão parábola? Significa expor-se ao perigo. É isso que significa. Expor-se ao perigo. E de fato é um perigo mesmo, né? Porque... Por que diz isso? Imagina só, uma parábola é como se fosse uma palavra que era utilizada nas navegações. Então, quando dois navios eles estavam numa batalha, eles se equiparavam um ao outro, um ao lado do outro. E ali eles começavam a lançar bombas e canhões, e balas de canhões um no outro. E isso era chamado de parábola, entende? E isso é se expor ao perigo, porque ele está se comparando ao outro, está se equiparando ao outro navio. A parábola, então, a parábola sofreu semântica. E ela começou, então, agora a ser utilizada como uma espécie de comparação, quando você compara duas coisas. Então, Jesus aqui estava comparando o reino dos céus. Como você vai falar do reino dos céus
para pessoas terrenas que nunca viram o reino dos céus? Como você explica coisas celestiais para seres humanos caídos? Como você explica amor para alguém que só conhece ódio? Como você explica bondade e graça para alguém que só conhece coisas que são pagas? Então, Jesus ele estava tentando aqui trazer na linguagem do povo, linguagem de semente, de plantação, da agricultura, que eles conheciam muito bem, uma coisa muito grande, que é o quê? A receptividade do evangelho, da palavra de Deus no coração. Olha só. E eu creio que ele conseguiu, né? Com certeza. Creio que ele conseguiu. Porque, imagina só, essa parábola, ela é uma das parábolas mais fascinantes da Bíblia, né? E quando eu parei para estudar ela essa semana, e eu fiquei prestando atenção quantas riquezas. E quão simples a história foi. Um homem saiu para semear, uma parte caiu num determinado solo, a outra em outro determinado solo, e assim foi. E findou a parábola. Realmente. E também agora, na sequência, então, entra uma outra parábola, né? Que é a parábola da candeia. Muito simples, né? Apenas ali 4, 5 versinhos, mas que também tem uma importância grande. Lucas traz ela novamente, né? No capítulo 8. Mas Marcos traz ela resumidamente. Bom, Samuel, você pode falar um pouco pra gente como é que é essa parábola? Só lembrando para quem está em casa, nos assiste, a gente não usa mais, hoje praticamente não usa por causa da energia elétrica, a gente não usa mais vela, essas coisas, raramente. Mas candeia como se fosse uma vela, Sim. certo? É uma lamparinazinha. Então, você pode trazer pra gente o que é essa parábola? O que a gente pode tirar de uma parábola de apenas 5 versinhos? Então, a parábola, como você disse, ela é muito pequena, mas ela traz lições, assim, enormes e extraordinárias. E simples ao mesmo tempo, porque se fala de vamos trazer para a nossa realidade aqui, de uma vela e um cesto. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui num ambiente iluminado. Graças a Deus vivemos numa época que existe energia elétrica, que foi inventada e que isso traz um conforto enorme para a gente, não só pela iluminação, mas por tantos outros motivos. Mas naquela época, as luzes que se tinham eram pequenas luzes. Vamos trazer para a nossa realidade, como eu disse, uma vela, por exemplo. Num ambiente totalmente escuro, uma vela ela causa todo um efeito. Ilumina, mostra quem está ao seu redor, tira de você de perigo por você conseguir enxergar pelo menos o vulto de coisas que estão no caminho. Mas o que fala a parábola? Que se você pegar essa candeia e colocar um cesto em cima, ou como diz algumas traduções, um alqueire, não vai adiantar de nada essa luz. E ela nos ensina algo que para mim é super importante. Não adianta eu ser cristão para mim. Essa luz ela tem que andar, ela tem que espalhar, ela tem que ser vista de longe. Ah, mas minha luz é tão pequena, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável como ser humano. Como a própria Bíblia fala que nós temos essa característica, o pecado nos sujou. Mas mesmo assim, Deus opta, porque Ele não precisa, como o pastor já disse, mas Ele opta por usar essas pequenas luzes que somos nós, para levar a mensagem. E sabe por que Deus ele tem essa opção? Por um único motivo. Porque se Deus chegasse aqui e falasse com cada um de nós, ou com você que está aí nos assistindo, com certeza você obedeceria. Mas seria por medo. Mas quando um ser humano mostra na sua vida as transformações que Deus pode fazer na vida de alguém tão terrível como nós humanos somos, aí nós entendemos de que nós somos o reflexo de Deus e o reflexo dele, a presença dele na nossa vida é o que faz nós nos tornarmos melhores. E nós iremos servir a Deus quando nós nos convertemos dessa forma, por meio do exemplo daqueles que estão ao nosso redor. Nós iremos nos converter por amor e não por medo, porque não é Deus diretamente. Por isso Ele optou, porque Ele poderia enviar anjos ou Ele mesmo se manifestar. E aqui, pastor, no verso, na própria parábola, no verso 21, ele já fala: não vem antes para ser colocada no velador. Se nós imaginarmos, então, que nós somos velas, candeias, como que a gente pode fazer para seguir isso que Jesus fala, de sermos colocadas no velador, né? O que seria esse velador? O velador era um local na casa, né, onde se colocava essa lamparina, né, essa velinha, podemos chamar de vela,
E esse velador, ele era um local geralmente mais alto um pouco, né, para que ele pudesse uma única vela iluminar todo o cômodo ali, né? As casas no primeiro século, elas a maioria delas eram um cômodo só, entendeu? Então essas casas, elas tinham esse cômodo e esse cômodo que se colocava no velador. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que há um local exato para se colocar a vela, certo? Não se coloca em qualquer lugar. E o tema da parábola é esse: onde se coloca a luz? Entende? É debaixo do cesto? É debaixo da cama? Ou é no velador? Entende? E aí, o que Jesus está querendo destacar é exatamente isso. Como fazer para que o evangelho, para que a palavra de Deus seja colocada num lugar onde todos vejam. E também onde ela tem o poder de iluminar a vida de todos que estão ali. Então aí tem uma pergunta no nosso guia de estudos que me chamou muito a atenção. E a pergunta eu quero transmitir para você que está nos ouvindo. Como a luz da sua igreja pode brilhar ainda mais na comunidade local? É uma pergunta para nós como cristãos. Qual é o velador aí no seu bairro, na sua casa, na sua rua? Onde está o velador para que você coloque a luz do evangelho aí para que brilhe aí? Com certeza. E aí, nós já estamos aqui chegando ao fim, né, do capítulo 4 também, mas aqui nesses últimos, não diria exatamente ao fim do capítulo 4, mas nós estamos chegando ao fim do tema que estamos estudando aqui, que são essas 5 parábolas, né? E agora vem mais 2 parábolas para a gente terminar, que primeiro, Jesus vai falar novamente de uma semente, e depois ele vai falar do grão de mostarda. Né? Como o pastor disse, né? Ele diz assim, no versículo 26, o reino de Deus é ainda assim como se um homem, isso no versículo 26, lançasse a semente à terra. Né? O que essa parábola, pastor, ela tem de diferente em relação à parábola do semeador? Porque as duas falam sobre sementes, as duas lançam a semente na terra, mas tem diferenças. Tem. O que está acontecendo aqui de diferente? Tem uma diferença. Aqui tem um homem, né? E é claro que esse homem que ele está falando aqui, ele está falando do pregador, está falando do anunciador das boas novas, e a semente continua sendo a palavra de Deus, certo? A terra continua sendo os corações humanos, certo? Só que agora ele descreve qual tipo de semente. É uma semente muito pequena, né? O grão de mostarda, imagina só, para você juntar 1 grama de grão de mostarda, de semente de mostarda, você precisa de 700 grãozinhos. Imagina só. É muito pequenininho. E o grão de mostarda aqui ele é utilizado como também uma parábola, uma comparação. Muito pequeno, mas que quando plantado no lugar correto, quando cuidado da maneira correta, ele se torna uma árvore muito grande. Um pé de mostarda chega a até 3 metros de altura. Olha só, que coisa. Então, mas quem plantou? Eu acho que o pulo do gato dessa parábola aqui é quem plantou? Quem plantou foi o homem. Então pense, olha, nós como cristãos, como servos de Deus, nós temos um papel também a desempenhar como plantadores do reino, como semeadores do reino, entende? Nós voltamos aqui ao que a gente está conversando. Deus quer nos usar, né? E aí eu pergunto, né? Isso também está no guia de estudos. Qual é o nosso papel nesse processo de plantar e de cuidar da semente, de cuidar do evangelho? Nós entendemos que o crescimento vem de Deus, certo? Mas o ser humano também tem um papel aí, papel de cuidar, um papel de plantar a palavra, um papel de zelar pela palavra ali por aquela árvorezinha que está crescendo. Então, Lucas, o pastor falou aqui algo muito importante, mas eu gostaria de mostrar um outro ponto que é interessante. Como ele disse, o principal é o ser humano que cuida. E eu gostaria de trazer essa semente, o grão de mostarda, se transformando em uma árvore, e vai crescendo, se torna uma árvore grande. Essa situação toda, o que ele fala lá no versículo? Que ele vai produzir novos grãos de mostarda, ou seja, vai
multiplicar o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero destacar, fala aqui na lição que na própria parábola, eu perdi aqui o ponto exato, mas na própria parábola fala que aquela árvore ela serve como local para os pássaros fazer ninhos. É o versículo 32. Né? É, isso. E eu queria parar aqui no ninho. O que o ninho traz de impressão? Aconchego, segurança, um local onde você se sente protegido. E se nós formos grãos de mostarda que crescemos e atraímos os passarinhos para fazer ninhos aqui, na minha concepção, uma forma até lúdica de pensar o que eu imagino, que aqueles que estão sentindo a falta de Deus, sentindo a falta de algo para ter motivo na vida, ou sentindo falta de aconchego, eles se sentirão confortáveis em construir seu ninho, seu lugar de proteção próximo a nós. Eles saberão que no momento de dificuldade eles poderão nos procurar, porque nós seremos os canais, as vias de bênçãos que Deus usará para trazer bênçãos a eles também, ou trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Até porque, por maior que seja a sua missão aqui, não sei qual que é a sua profissão, se é um advogado, se é um gari, se é um lavrador ou se é um médico, mas se nós deixarmos de lado isso e nos dedicarmos a ser, em primeiro lugar, exemplos e reflexos de Cristo aqui nesse mundo, nós iremos refletir justamente o que Cristo fazia, que é cuidar de pessoas. Você não vai ver Cristo em momento nenhum deixando de cuidar de pessoas. E Ele continua fazendo isso até hoje. Então, eu acho que esse ponto do ninho, assim especificamente, ele demonstra aconchego, que Deus quer ter proximidade de nós, que Jesus Cristo, Ele veio para nos dar essa proximidade da divindade, nos dar a proximidade da perfeição, que um dia, quando Jesus voltar, se concretizará. Amém. O que eu acho lindo aqui também, que eu acho legal da parábola, é que Jesus usava o grão de mostarda, né, usou em outras parábolas também. Realmente, para quem já viu o grão de mostarda, como o pastor falou, ele é muito pequeno. Ele lembra muito um grão de areia. Isso. Muito pequeno. Mas eu acho legal como o uso que Jesus dá requer de nós, né, pensando que nós somos instrumentos, o que Deus requer de nós é sempre algo pequeno. Jesus não pede de você, sabe, uma coisa assim absurda, no sentido de que, olha, agora você vai juntar todas as suas coisas e você vai mudar para a África, porque agora é lá na África que você vai fazer. Não, você vai agora vender tudo que você tem, vai morar debaixo da ponte, porque são sempre coisas pequenas que depois vão aumentando, crescendo com o tempo e frutificam, e dão 10, 20, 30, 40, 50. Então, são sempre pequenas atitudes, né, que conseguem, que apontam para o Salvador. Então, é o grão de mostarda, é a semente. E aí que é legal também, uma coisa que eu acho legal da parábola do semeador e da semente, é que Jesus não trouxe uma árvore pronta, ele trouxe uma semente. E aí cabe a cada um de nós cultivar essas pequenas coisas, né? É cultivar o caráter no sentido de melhorar o caráter, aguar as plantas com a água do Espírito, né? E assim vai, perdão, de maneira que você tenha um crescimento, e esse crescimento vai produzir bênçãos para os outros também, né? Vai nos transformando em cada vez, digamos assim, instrumentos, plantas, seja o que for, coisas, velas maiores, preparados para receber, então, o semeador no dia da ceifa, seja lá o que for, né? São sempre pequenas ações, pequenos detalhes que são suficientes para mudar a nossa vida e a vida dos outros. Você quer falar uma coisa, pastor? Eu acho que você falando essas palavras aí, me veio à mente assim, nós somos, aliás, Deus é multiplicador daquilo que nós fazemos, né? Então nós temos as nossas limitações, temos as nossas falhas e nos colocamos diante de Deus dessa forma. Deus nos usa. Muitas vezes o que nós fazemos realmente é pequeno, é pouco, porque a obra é muito grande, mas aquilo que nós fazemos, Deus multiplica. Pelo menos aos nossos olhos é pequeno, né? Exato, exatamente. Isso mesmo. Pois é. Samuel, tem algum comentário para a gente já ir finalizando? Nós falamos muito aqui de sementes, mas vamos trazer para a nossa realidade? Eu conheço muito pouco de plantações e coisas do tipo, mas eu já acompanhei meus pais em alguns momentos que eles plantaram alguma coisa.
Se você vai plantar, por exemplo, milho, quantos grãos você coloca na terra? No máximo, em cada cova, 3 grãos. E cada grão daquele se torna em quantos milhos? Quantos grãos de milho? Forma lá 2, 3 espigas por pé. Sim, mas quantos grãos de milho você tira em cada espiga? O café é a mesma coisa. Você vai lá, planta um grãozinho de café, que é da nossa região aqui, e quanto café dá a cada ano ali, porque o café é diferente do milho, ele é um tipo de planta que todo ano ele produz. Você não precisa tirar a planta. E todas as sementes, eu usei esses 2 exemplos que a gente tem bastante aqui, mas todas as sementes funcionam dessa forma. Elas multiplicam. E aí eu paro para pensar como cristão, como Samuel, que diz que segue a Cristo. O que eu estou fazendo para multiplicar a mensagem que eu recebi? Não multiplicar de tornar ela ainda maior, porque ela já é infinita, ela já é eterna. A mensagem bíblica é eterna. Mas eu posso multiplicar de levar ela à frente. Será que eu estou dedicando minha vida totalmente a Jesus? Será que eu estou fazendo com que essa semente que um dia foi plantada no meu coração por alguém, ela cresça e dê mais sementes e cada vez mais sementes? Ou será que eu fico olhando para mim e falo, nossa, vamos trazer agora a semente de mostarda? É só uma sementinha de grão de mostarda ali, é muito pouco. Eu não tenho força para crescer. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos faz crescer, é Deus que nos traz esse conhecimento todo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar disso. E como que eu consigo cuidar disso? Através do estudo de um único livro, a Bíblia Sagrada. A lição que nós estamos estudando, esse guia que nós temos, ele é apenas um guia, o próprio nome fala. Nós estamos sendo apenas guiados por ele no estudo de algo muito maior, que é a nossa única fonte de fé, é o nosso único manual, onde nós aprenderemos mais de Jesus e aquilo se tornará tão grande que nós não conseguiremos guardar para nós. E assim como as sementes se multiplicam ao cair em bom solo, nós também multiplicaremos aqueles que estão ao nosso redor no aprendizado sobre esse Deus tão grande que nós temos. Também temos que preparar o nosso solo, né, para que receber. Exatamente. Porque afinal de contas já recebemos a semente, mas se não nutrimos a planta, né? E tem que ser constante isso. Não é uma vez e acabou. É algo que tem que acontecer constantemente. Amém. Infelizmente o nosso tempo já acabou. A gente ainda poderia, né, ficar mais um bom tempo comentando aqui sobre as parábolas, porque realmente cada vez as parábolas são interessantes, porque cada vez que a gente lê, né, como você falou no começo, pastor, cada vez que a gente lê, a gente pode tirar lições novas, né? É impressionante como uma parábola que já tem tanto tempo é tão contada para as crianças, para os jovens, tal, mas ainda mesmo para nós que já conhecemos de cor e salteado, a gente ainda tem muitas lições para tirar, mas a gente vai ter que parar por aqui já. Na semana que vem, nós vamos estar falando da lição número 5, que tem como título Milagres à Margem do Lago. Né? Nós vamos ver aí alguns... Marcos vai trocar um pouco agora o foco, né? Porque nós estamos falando aqui de serviço, né? Porque essas parábolas falam basicamente de serviço, e nós vamos voltar aqui um pouco agora para as coisas que Jesus fez enquanto estava ali. Claro que não fugindo muito do tema, mas aí também eu espero que você em casa acompanhe conosco. E eu vou pedir então ao pastor para finalizar, pastor Wender, faça uma última oração para a gente, né, para que a gente possa, da mesma maneira que começamos com o Espírito Santo, terminar aqui também com o Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Senhor, a preparar o nosso coração, meu Deus. Amém. Senhor, nós somos responsáveis por receber a Tua palavra todos os dias no nosso coração, e nós queremos, ó Deus, ser como o solo fértil, o solo que recebe essa semente e que produz frutos para o reino. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Nos conceda do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor esteja com o meu irmão, com a minha irmã que está nos assistindo neste momento. O Senhor sabe o momento que eles estão passando. Mas, ó Deus, que de maneira nenhuma, Senhor, a semente que o Senhor plantou no coração deles seja sufocada ou seja levada pelo inimigo. Que o Senhor guarde cada um dos nossos irmãos, nos continue a nos proteger, a nos guardar, em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem com Deus, obrigado por estar aqui conosco, nos escutando mais uma vez, e você que está em casa, que possamos nos encontrar semana que vem, então, para mais uma recapitulação, e que o nosso nome, pela graça de Deus, permaneça escrito no livro da vida. Amém? Amém. Tchau, tchau.